Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa aula vai ser um pouquinho diferente das aulas anteriores que nós estamos trabalhando. Essa aula ela tem como objetivo desafiar vocês a uma ação de empatia que pode se transformar no cálculo de uma progressão geométrica. Isso mesmo, uma PG, que é conteúdo desse bimestre que nós estamos trabalhando. Já deu para perceber também que a música de abertura também é diferente. Essa música, ela é responsável por vários memes durante a quarentena, que é o assunto que eu também quero falar e conversar com vocês. Vou aproveitar todo esse cenário atual para despertar uma reflexão e um aprendizado matemático para vocês. Num mundo onde o Covid-19 pegou todo mundo de surpresa, fazendo uma reviravolta nas nossas vidas, onde os cuidados e o isolamento são extremamente necessários, nós sofremos muitas mudanças. Tivemos que nos adequar em home office, aulas online, mudando toda a nossa rotina, e essa mudança ela veio com novos desafios. Hoje, mais do que nunca, estamos extremamente conectados numa rede virtual, mas isolados fisicamente. E são as redes sociais que estão levando os nossos beijos, os nossos abraços, o nosso sorriso, a nossa saudade, mas também proliferou uma falta de empatia na sociedade. Talvez cansados, porque estejam preocupados, com medo do futuro, e aí algumas pessoas acabam disseminando o ódio, o rancor, através da internet, denigrindo e expondo sem nem pensar quem está do outro lado. Se isolar talvez tenha deixado as pessoas mais intolerantes, a tão famosa tolerância zero. Vi esses dias em algumas reportagens na televisão que o número de brigas, de desentendimentos em condomínios, com vizinhos, aumentou muito nos últimos dias, talvez por conta desse isolamento todo. Talvez isso tenha se amplificado por conta desse estresse, e essa amplificação do contato via web, do mesmo jeito, amplificou a falta de empatia. Um exemplo recente disso foi o caso da professora Doriane Luz, que foi fortemente criticada por suas aulas, suas estratégias durante a aula, mais especificamente uma aula lá do Centro de Mídias, mas ao mesmo tempo, com toda essa falta de empatia, a professora teve um apoio, um acolhimento de toda a rede, inclusive do nosso secretário Rosselli, que também eu quero parabenizar pelo seu apoio este que é de grande importância para todos nós professores da rede. Nós professores estamos passando por um grande momento de adequação. Estamos também tentando lidar com esse isolamento com as nossas famílias e com as nossas aulas. Eu costumo dizer que é um momento de se reinventar, porque de repente aquelas aulas presenciais, aquela rotina que nós tínhamos,
mudou de uma hora para outra e nós tivemos que lançar mão de novos métodos, novas tecnologias para aprender, e esse jeito novo de ser agora vem mudando todo mundo. Hoje eu até comentei com uma colega de trabalho que, hoje não, ontem, que nós estamos trocando o pneu do carro com ele andando. A sensação é essa, o carro está andando e a gente está tentando trocar o pneu dele em movimento. E aqui, preparando as aulas para vocês, eu confesso que foi um grande desafio para mim. Mudou toda a minha rotina. Por exemplo, eu tô agora gravando essa aula para vocês às 5 da manhã, porque às 7 meus filhos têm que acordar, usar o computador também para as aulas online deles. Às 8, esse meu vizinho aqui de parede está em obra, começa a fazer um barulho, já não consigo mais gravar as minhas aulas. Então, eu também tive que mudar toda essa minha rotina por conta desse isolamento, por conta dessas mudanças de aula. E o legal disso tudo é que quando você busca novas técnicas, você busca novas situações, você acaba saindo daquela zona de conforto que talvez você não sairia se não tivesse nenhuma outra situação que fizesse você sair. Eu, por exemplo, eu nunca tinha usado programas para gravar aulas, mas tive que aprender e aprender assim rápido. Nessa rapidez, eu acabei absorvendo um pouco de conhecimento dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos e cada um contribuiu um pouquinho. Um com as tecnologias, outro como que deveriam ser as aulas, as estruturas. O mais empolgado nisso tudo é o meu caçula. Ele se diverte demais, ele dá risada, ele vem e fala assim: mãe, olha, eu assisto muito a videoaula, no começo você tem que falar assim, no final você tem que fechar assim. E aí mudou a nossa rotina e foi um aprendizado para todos nós. Na verdade, a tecnologia, ela está aí para nos ajudar nesse isolamento. E é através dela que nos plugamos com o mundo inteiro. Esses dias mesmo eu fiz uma videochamada com alguns familiares, alguns amigos, e eu confesso que antigamente eu não gostava muito de fazer essas videochamadas. Eu achava um pouco invasiva, eu achava um pouco, sei lá, ligar minha câmera, mostrar como que eu tava ali naquele momento. Não me sentia confortável. Mas só que com todo esse isolamento, uma das ferramentas que nós estamos usando muito são as videochamadas para as reuniões. Então, na escola a gente tem reunião de ATPCA, tem reunião de ATPCG ou alguma outra reunião, chamadas com os tutorandos, chamadas para tirar dúvidas. E então isso acabou sendo, virando uma rotina nesse momento, né, nesse cenário atual. Então eu fui quebrando um pouquinho essas barreiras para tomar a mão dessa nova tecnologia também. Mesmo as videoaulas, eu nunca pensei em fazer videoaulas, porque assim, eu não via, não achava legal, porque sempre tem alguém observando com um olhar de julgamento, um olhar de crítica. A pessoa ela não vai olhar assim, poxa, qual foi o aprendizado que eu tive? Ela fica olhando os mínimos detalhes para poder criticar.
Então, eu não me sentia confortável também em preparar esse tipo de material para os alunos. Só que, diante de toda essa situação, eu fiquei pensando, puxa vida, como que eu vou explicar matemática para os meus alunos sem mostrar, sem dar exemplos, sem resolver passo a passo? Não tem outro jeito que não fosse uma videoaula exemplificando todas essas situações matemáticas para poder dar o melhor para os meus alunos. Então, eu acabei quebrando esses tabus e lançando mão dessas tecnologias para que o aprendizado realmente chegasse até o meu aluno. E eu vejo que esse vírus, ele veio para nos desafiar como pessoas, né? Como uma reflexão sobre a vida. Ele veio para mudar a nossa história, desafiar a nossa fé, a nossa compaixão e também a nossa empatia. E esse é o ponto que eu quero chegar, que é a empatia. Eu disse que o objetivo dessa aula é desafiar vocês a uma ação de empatia que pode transformar em um cálculo de progressão geométrica. Então, vamos entender primeiro o que é empatia. Bom, empatia é a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. É se colocar no lugar do outro. É através da empatia que somos levados a ajudar outras pessoas. A empatia, ela pode ocorrer em todos os tipos de relacionamento. Nas relações familiares, nas amizades, no ambiente de trabalho, até mesmo com pessoas que nós nem conhecemos. Nas relações pessoais ou profissionais, a empatia ela pode ser fundamental para a compreensão das dificuldades das outras pessoas que convivemos, assim ajudando a diminuir os conflitos entre essas relações. A empatia entre pessoas que nós não conhecemos, às vezes é um pouco mais difícil, porque muitas vezes a gente não conhece todo o contexto do outro. E a empatia, a gente precisa, às vezes, saber um pouco mais, ter algumas certezas, né? Para algumas pessoas é muito mais difícil ser empático, porque ele precisa conhecer todo o contexto da pessoa para ele realmente abraçar a causa do outro. E a empatia, ela é diferente da simpatia. Quando a simpatia, ela é uma resposta intelectual, enquanto que a empatia, ela é um processo de compreensão da situação vivida por outro, tá? A simpatia, ela é uma resposta de afinidades, né? Quando você olha para uma pessoa e fala, nossa, eu tive uma certa simpatia com fulano. Então, você viu algumas afinidades entre você e a pessoa e aí gerou essa simpatia na amizade. Agora, a empatia não. Ela tem esse lado de... é um processo de compreensão em relação ao que a outra pessoa está vivendo. Empatia, na verdade, é o que o secretário Rosselli fez em relação à professora Doriane. Ele levou uma palavra de conforto, uma palavra que dizia, olha, você não está sozinha, nós estamos aqui e você pode contar com a gente e nós não vamos te deixar sozinha. Então, ele se colocou na posição e no lugar dela durante toda aquela situação onde ela foi criticada, fortemente criticada pelos alunos, pela rede, e ele se colocou no lugar e deu apoio para a professora. Então, lançando mão dessa
empatia e das redes sociais que nós temos também para poder exercitar essa empatia, eu vou lançar um desafio para vocês. E eu vou falar esse desafio agora passo a passo. Primeiro, vocês vão enviar uma mensagem para 3 pessoas diferentes. Pessoas que talvez estejam tendo dificuldades nesse momento de isolamento, nesta quarentena, que estejam deprimidas, que estejam sozinhas, que estejam precisando de alguma palavra amiga, alguma motivação. Porque por mais que a pessoa fale que não, todos nós estamos sofrendo as consequências dessa quarentena, desse isolamento. Então você vai mandar uma mensagem para 3 pessoas diferentes e você vai pedir para que essas 3 pessoas mandem também mensagens para 3 pessoas diferentes, levando esse apoio, essa motivação para essas outras 3 pessoas, mas só que ele tem que mandar no dia seguinte essa mensagem. E se isso acontecer sucessivamente e acreditando que essa corrente do bem aconteça durante 10 dias, sem repetição de pessoas, quantas pessoas vocês acham que serão alcançadas neste período de 10 dias? Será que 10 dias é o suficiente para toda a sua cidade ser alcançada por essa corrente do bem? Pesquise o número de habitantes da sua cidade, veja se 10 dias é o suficiente ou não, façam os cálculos, vejam quantos dias seriam necessários para atingir a quantidade de habitantes da sua cidade. E depois deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade e a quantidade necessária para essa corrente do bem atingir toda essa população. E agora vem um desafio maior, que é: que tipo de progressão é essa situação? Que razão que é essa progressão? Não esqueça de deixar aqui nos comentários o nome da sua cidade, a quantidade de população e se 10 dias são suficientes ou não, e quantos dias serão necessários para que essa corrente do bem atinja a sua cidade. Não esqueça que eu vou deixar o passo a passo aqui na descrição, aqui embaixo, tá? De todo esse desafio. Espero que vocês reflitam sobre essa questão da empatia durante a quarentena. Se vocês tiverem alguma dificuldade, saibam que vocês podem contar comigo e eu espero vocês até a próxima aula. Beijão para todos vocês!